Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a questão do piso mínimo de frete do CIOT. Essa semana que se passou, houve várias fiscalizações no Brasil com relação ao piso mínimo de frete e achei legal a gente falar sobre isso. E, geralmente quando se fala do piso mínimo de frete, muita gente me pergunta, e o CIOT para todos, Adalto, continua, não continua? Bom, o CIOT para todos, o Código Identificador da Operação de Transporte, está suspenso desde março de 2020 e não tem previsão para voltar. Pode voltar a qualquer momento? Pode, mas não tem, até porque é um assunto que nós vamos falar em breve, com a aprovação da lei do DTE, do Documento de Transporte Eletrônico, é bem provável que ele morra, né? Porém, embora o CIOT para todos está suspenso, mas quando a sua transportadora, ou se você é um contratante de serviço de transporte, não é transportador, mas é um contratante, contrata um motorista autônomo, também conhecido como carreteiro, né? Ou contrata uma transportadora com até 3 caminhões cadastrados na NTT, aí sim é obrigatório, a sua empresa, né, é obrigada a obter o CIOT, né, que é esse Código Identificador da Operação de Transporte. E aonde que eu adquiro, Adalto? Entra lá no site da NTT, www.antt.gov.br, tem lá as empresas, né, que fazem pagamento eletrônico de frete, é o chamado IPEF, e pegue com elas esse código, que é gratuito, né? Lógico que eles vão tentar vender algum produto, que é normal, que é aceitável, né? Mas você pega o CIOT. E aonde que você informa esse CIOT? No manifesto de carga. Se você é um embarcador, né, você informa na DANF, no documento auxiliar da nota fiscal eletrônica. E se você não é nenhum nem outro, né, vai fazer um transporte com uma declaração, informe esse código nessa declaração. E qual o objetivo disso, Adalto? Quando você contrata um motorista autônomo, popularmente conhecido como carreteiro, ou quando você contrata uma transportadora rodoviária de cargas com até 3 veículos cadastrados na NTT, você não pode pagar o frete para eles com dinheiro, com cheque. Você tem que pagar ou depositar na conta bancária da empresa ou do motorista autônomo, ou contratar uma das empresas chamadas Instituições de Pagamento Eletrônico de Frete, cadastrado lá no site da NTT. Essas empresas são cadastradas no site da NTT. E é ela que fornece o CIOT, por isso que ela vai te oferecer também para fazer a gestão de pagamento do frete. Claro que se você contratar uma transportadora que tenha 4 ou mais caminhões, veículos de cargas cadastrados na NTT, você não precisa se preocupar com o CIOT. Bom, mas Adalto, você poderia me perguntar, ou poderá me perguntar, como é que eu fico sabendo se ela tem 3, se ela tem 1, se ela tem 20 caminhões? Pega o RNTRC dela, Registro Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas, vai no site da NTT, que ele vai abrir lá para você saber a quantidade de veículos que possui essa pessoa jurídica. Tem multa, Adalto? Tem multa. Não cadastrar a operação, a multa é R$5.000, que é o ato de você pegar o CIOT, né? E aí você pegou o CIOT, mas não informou no documento fiscal, uma multa de R$500 por documento fiscal que você não informou. Sobre o piso mínimo de frete, pessoal, que tem muita correspondência com o CIOT, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, que surgiu naquela paralisação famosa de maio de 2018, né? Onde foi obrigado, lá, o Temer teve que aprovar às pressas no Congresso Nacional uma lei, a Lei 13.703/2018, que criou uma regra para pagar minimamente um valor de frete, né, para o transportador, seja ele autônomo, porque a lei não é só para o autônomo, ou pessoa jurídica, né? Primeiro, quando é que eu tenho que me preocupar em pagar o piso mínimo de frete? Quando for transporte de lotação, né? Aquele transportador vai levar a carga só minha, né? Eu como cliente dele, vai. Então, neste caso,
você tem que aplicar o piso mínimo de frete. E no caso, Adalto, de subcontratação e redespacho, eu sou uma transportadora, tenho 30 clientes e contrato um motorista autônomo ou uma outra transportadora, ou redespacho com uma outra transportadora, um motorista autônomo, né? A carga daqueles 30 clientes, eu tenho que aplicar o piso mínimo de frete? Tem que aplicar. Mas ali são várias cargas, mas você é o único contratante dessa subcontratação ou do redespacho, né? Salvo se esse subcontratado ou redespachado for levar cargas de outros clientes, né? Aí realmente não se aplicaria o piso mínimo de frete. O piso mínimo de frete, ele é calculado levando em consideração a quantidade de eixo, mesmo suspenso, né? E o quilômetro que vai ser rodado. Eu aconselho as amigas, os amigos que estão assistindo esse vídeo, para fazer esse cálculo, pegar a resolução 5959/2022. Ela traz lá as 4 tabelas que são utilizadas para calcular o piso mínimo de frete, né? Você tem a tabela A, que é para carga lotação clássica. Às vezes, a sua transportadora, né, ela não fornece o veículo, ela só fornece o cavalo mecânico, né? Como é que calcula isso? Vai lá na tabela B, embora na hora de fazer o cálculo vai ter que considerar também, por exemplo, a sua empresa fornece só o cavalo mecânico, mas na hora de calcular o piso mínimo de frete, tem que contar todos os eixos, inclusive os que estiverem levantados, tá certo? Que é a chamada tabela B, que eu aconselho que vocês peguem. E também tem lá a tabela C, que é para carga de lotação de alto desempenho, aquele pessoal que trabalha com caminhão dia e noite, né? Trabalha no sistema de Milk Run, Just in Time e assim por diante, então a tabela diferenciada. E quem fornece cavalo mecânico também nessa situação, aplica-se lá a tabela D, tá certo? Lá tem 2 tipos, tem o coeficiente, que é o cálculo do frete, e o custo do coeficiente de carga e descarga, né? Mas é autoexplicativo, né? Ou se não, assista a um dos nossos cursos que a gente ministra sobre o tema, já para fazer um jabazinho aí, falar dos nossos cursos. Bom, um assunto polêmico, né? Adalto, eu tenho que pagar o frete retorno? A lei, ela determina quais são as situações que você tem que pagar o frete retorno, né? No caso específico aqui, se for carga com container, né? Se ele voltar vazio, você tem que pagar o frete retorno, né? Ou quando você contrata transporte cujo veículo é certificado, né? Ou ele é fidelizado para transportar um único tipo de transporte, né? Então, você transporta leite, né? Produto para consumo humano, e ele não tem como usar aquele veículo para outro tipo de transporte. Nesse caso, você tem que se preocupar em pagar o frete retorno. Só que o frete retorno, né, é 92% do valor do piso mínimo de frete. Não entra carga e descarga, né? Então, você o cálculo do valor é menor. Em outras situações, não, aí é livre negociação, não tem por que se pagar o piso mínimo de frete. Para finalizar, pessoal, vocês podem falar, mas Adalto, esse assunto não está sub júdice, ou seja, não está lá no Supremo Tribunal Federal com o ministro Luiz Fux? Está, pessoal, mas enquanto o ministro não julgar se a lei 3.703 que criou o piso mínimo de frete é constitucional ou não, ele se aplica. Tanto é que, repito, essa semana muita gente me consultou preocupado com a questão relacionada com a aplicação do piso mínimo de frete, ou seja, a fiscalização está exigindo, né, para quem pagou abaixo, né, tem multa e mais a indenização. A indenização é o dobro, tipo, o frete mínimo era R$1.000, você pagou 600 mil, aqueles R$600, aqueles R$400 que ficou faltando vira uma indenização em dobro, tá certo? Bom, pessoal, era isso, né? Continue nos acompanhando aqui no nosso canal e logo vamos falar sobre DTE e MEI caminhoneiro. Um abraço e até lá.